Pai, gente, resgate de vidas, Maicon Madureira, Dejair Alves. Estamos aqui hoje para falar sobre vida eterna. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E você sabe. E aí, Dejair, vida eterna. Bom, estamos mais aqui de novo, né? Nós juntos aqui, para... Nós estávamos conversando antes, né, Mike? É um assunto às vezes tão simples, mas ao mesmo tempo é profundo. E nós nessa comunhão aqui, nós estávamos relembrando alguns respeitos bíblicos, né? E quando se fala em vida eterna, é complicado você pensar numa eternidade. Por exemplo, a mente humana. A mente humana, ela pensa no quê? No que vê. A gente, né? A gente olha, a gente observa e vê que as coisas que estão relatadas na Bíblia se tornam real. Por quê? Porque tudo passa. Se a gente for olhar, o que é eterno hoje para nós aqui? É tudo supérfluo, coisas que são passageiras, né? E a Bíblia relata, se nós formos observar o que está escrito, lá já no Éden, eu gosto sempre de referir biblicamente o começo de tudo, que é que não vai ter meio, não vai ter fim, se não tiver um começo. E a eternidade agora já é diferente, é algo que a mente da gente também, se você for parar para pensar, você não vai alcançar. Porque o que Deus tem reservado para nós, olho não viu, boca não presenciou, ou seja, ouvido não ouviu, aquilo que Deus tem para nós. Então a vida eterna se torna um pouco complexa por causa desta imaginação que nós não temos. Mas porém temos referências bíblicas que hoje nós vamos estar conversando sobre vida eterna. João 3,16 fala o seguinte, um versículo mais do que conhecido daqueles leitores da Bíblia, né? Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando o Jair estava falando aqui no início, né, de Gênesis, a gente vai ouvir falar da criação, o modelo de relacionamento de Deus para conosco, e a gente vê que fomos criados para ter relacionamento com Deus. O pecado entra, esse relacionamento se destrói, porque onde há pecado não tem como Deus estar junto, por isso ele manda seu Filho para nos resgatar novamente do pecado e para nos dar a oportunidade de se relacionar novamente com Ele. Mas para quê? Somente para vivermos aqui, Dejair? Somente para termos uma vida em Cristo aqui, nesse lugar a qual nós chamamos de terra? Será mesmo que tudo aquilo que Deus nos preparou, ele se finda com a nossa morte? Não, Maico, porque se nós lermos lá em João, a gente vai ver lá no versículo 6, ou seja, capítulo 6, versículo 47, diz assim, ó: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E essa vida eterna, se nós for pensar terrena, a gente vai ver que não é eterno, não tem nada eterno aqui. Aqui se não. acaba. Por isso que lá no Éden foi tirado isso, como o irmão Maico falou no começo. Foi porque o pecado entrou e houve-se uma separação. Por quê? Porque se você ler a Bíblia, você vai ver que lá fala sobre a árvore da vida. Ou seja, ali tem uma vida em abundância, ou seja, é uma vida constante, é eterna. E isso foi nos tirado com o pecado. Aí agora Deus pega seu Filho, manda-se para que o pecado seja aniquilado através da morte dele na cruz e a ressurreição ao terceiro dia. E aí, se você observar, o nosso comportamento agora, que vai nos levar a ter essa vida eterna em Cristo. Mas como? Com o nosso comportamento com Ele, como nós estávamos conversando. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo fala isso. Por quê? Porque o apóstolo Paulo também tinha a intenção e teve a intenção, até o último instante, do quê? De alcançar a vida eterna. Então, ou seja, a minha vida em Cristo hoje, aqui na terra, faz eu alcançar a vida em Cristo eterna. Que ele fala, né? Vou fazer muitas moradas e eu quero que vocês estejam lá comigo. É para isso que está sendo preparado. Para nós estarmos juntos, ter uma vida eterna com Deus. É para que todo aquele que nele crer não pereça. Então, quando eu olho que Jesus, uma das missões, a missão principal de Jesus é trazer salvação para nós, né?
Então, Jesus vem na terra, vive como eu e você, ele padece das mesmas dificuldades, das mesmas dores, dos mesmos sofrimentos, tem os mesmos dias maus que nós temos hoje, mas nos deixou a compreensão que se nós vencermos isso tudo, que se nós vivermos para Deus uma vida diferente, uma vida com propósito, iremos vencer. E a questão de vencer, Dejair, no meu ver, eu não vejo somente vencer as batalhas desse mundo. Essa conquista, essa vitória é a própria vida eterna, porque se nós estivermos em Cristo aqui e nós batalharmos, nós vivenciarmos Cristo na nossa vida, objetivamente teremos a vida eterna nele, porque a vida eterna é algo que nos foi presenteado através do quê? Através do esforço ou da nossa vivência em Cristo aqui. Então, quando ele diz que ele deu aquilo que era mais precioso por nós, ou ele deu o seu filho amado, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, nele quem? Em Deus, através de Jesus, não pereça, ou seja, não morra, não acabe, não seja, sabe, não termine, mas tenha a vida eterna. Então, eu fico às vezes pensando que a nossa maior preocupação não é viver eternamente. Porque quando eu fico com a preocupação de viver eternamente, eu fico com a preocupação de que, daqui a pouco eu me ajeito, daqui a pouco eu mudo de vida, daqui a pouco eu começo a fazer as coisas certas, porque eu sou eterno, eu tenho muito tempo, ou seja, meu tempo ainda é infinito, e na verdade não. Na verdade nós temos que viver como se não tivesse o amanhã. Vivermos o Cristo hoje, vivermos a mudança hoje, a libertação hoje, a transformação hoje, vivermos como não tivéssemos o amanhã. Para quê? Porque o nosso dia em Cristo, o nosso dia a dia em Cristo é que vai nos levar a essa vida eterna. Porque a vida eterna aí é um presente de Deus para com o homem, desde que eu esteja em Cristo Jesus. Fazendo aquilo que o apóstolo Paulo fala, imitando em tudo. Sendo cópia, né? Eu estava, esse tempo atrás, nós ministrei aqui, e tem o Maico falando ali, me veio uma lembrança da estradinha lá, do sítio, que o camarada estava lá limpando, né? O cara passou ali um final de semana e observou que estava muito limpo aquele sítio, estava tudo muito no seu lugar, nenhuma folha na grama, e aquilo chamou a atenção daquele senhor. Aí ele viu o rapazinho varrendo lá, chegou lá e falou assim: ô moço, poxa, que bacana, hein? Linda essa chácara, tudo limpinho, tudo no seu lugar. Então quer dizer então que o patrão chega esse final de semana? Ele olhou e falou assim: não, é o contrário, moço. Faz tanto tempo que ele não vem, que eu não sei nem quando ele vai vir. Mas uma coisa eu posso falar para o senhor pode vir todos os dias aqui, que a chácara vai estar sempre limpinha. Por quê? Porque eu não sei a hora que ele vai chegar, mas eu tenho uma certeza de que ele vai vir. E quando ele vir, vai ser uma satisfação ele pegar isso aqui limpo. Então, quer dizer, o nosso comportamento em Cristo não é esperando só hoje. Hoje, amanhã, ele não vai vir hoje mesmo, então hoje eu vou ter uma vida. Vou levar de qualquer jeito. Vou levar assim, tá bom assim. Daqui a pouco eu mudo, né? Estou muito novo ainda. Sou muito jovem. Vou curtir um pouquinho. Depois eu penso na vida eterna, né? Porque tá tão bom a vida aqui. Mas, gente, isso aqui passa. O propósito de Deus é que nós viemos estar com Ele. E para estarmos com Ele, aí Jesus fala: sejam santos como eu fui santo. Então, quer dizer, eu tenho que me santificar. Né? Para quê? Para alcançar a vida eterna. Né? Mas assim que a própria Bíblia fala que nem o Filho do Homem sabe nem o dia nem a hora. Vai vir como se fosse um ladrão, né? A gente não espera um ladrão, né? Na verdade, a gente nem quer que venha um ladrão. Então, a vinda dele será assim. E eu vou um pouco mais além de Jair, e eu fico pensando no seguinte, assim, ó, hoje, no momento que você está assistindo esse vídeo, no momento que nós estamos aqui gravando, quantas pessoas estão chegando ao fim dessa jornada de vida? Quantas pessoas estão num leito de enfermidade, no hospital, ou até mesmo, né, dirigindo o seu carro e vão chegar ao fim nesse exato momento? Aí uma pergunta: será mesmo que Jesus não está voltando também para essas pessoas?
Porque às vezes nós ficamos, claro, ansiosos e aguardando o Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus, aquele momento do arrebatamento da igreja, da noiva, tal. Mas devemos pensar que Cristo pode vir de diversas formas para as pessoas. E é nisso que a palavra de Deus deixa claro, para nós vivermos hoje a nossa eternidade. A busca dessa nossa eternidade. 1 João 5, 11 e 13 vai falar da seguinte maneira: e este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês que crerem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então, ter a vida eterna, né, poder ter a certeza, a convicção que teremos a vida eterna, é só estar com a vida em Cristo. A partir do momento que eu e você temos a nossa vida em Cristo Jesus, seguindo os seus mandamentos, seguindo a sua santa palavra, cuidando no nosso testemunho, na maneira que nós somos, né? Aquilo que a Bíblia mesmo fala, quem mentia já não mente mais, quem roubava não rouba mais, tendo uma vida transformada, uma vida diferente, sendo luz desse mundo, sendo tempero, sal dessa terra. É dessa maneira que alcançaremos a nossa vida eterna, entendeu? Nossa preocupação, ela não deve estar no seguinte ponto: não, hoje eu vou fazer de qualquer maneira porque eu serei eterno. Não, não é dessa maneira. Não é dessa maneira que se deve pensar. A maneira do pensamento deve ser o seguinte: vou viver intensamente o Evangelho em Cristo, vou viver intensamente a vontade de Deus sobre a minha vida, para que eu alcance a vida eterna. A vida eterna, na verdade, é um prêmio a me dar, por eu estar em Cristo. Eu estou em Cristo, eu vivo em Cristo, eu acredito no Filho de Deus, eu acredito naquele que me salvou, e assim eu terei a vida eterna. Engraçado, Mike, e é uma passagem que eu leio e eu gosto também, porque Jesus em vida, aqui na terra, ele traz à prova isso. Mas como assim, irmão de Jair? Se nós lermos, Jesus ele tinha suas pessoas mais amigas, mais chegadas, né? A gente tem lá, se você ler aqui, você vai ver João, né? E só que aconteceu um fato de que tinha duas mulheres, Marta e Maria, e ali, se você observar, houve-se uma questão de escolha. Tanto é que o próprio Jesus fala assim, a Maria escolheu a melhor parte. Aí, como eu estava lendo a ressurreição de quem? Lázaro, irmão de Marta e Maria. E quem é que indaga com Jesus sobre a vida? Marta chega para Jesus e fala: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E isso já se passaram 4 dias. Aí eu fiquei aqui pensando, poxa, Jesus já mostrou isso, tanto é que eu estava lendo aqui, e diz assim, ó: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, tu concederá. E disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição, Aleluia. a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê isso. Então, ou seja, naquele momento que ele fala assim, Lázaro, vem para fora, Jesus estava provando que essa morte, o qual carnal que nós vamos ter, isso é óbvio, né? Mas não vai ficar nessa morte. Por quê? Porque nós, crendo em Cristo Jesus, mesmo nós morremos, nós vamos viver, porque nós não estamos mortos, nós estamos vivos em Cristo Jesus. Enquanto nós tivermos esse comportamento que Cristo, né, com o comportamento de Cristo, não rouba, não mata, né, procura não mentir, procura não fazer coisa errada, procura fazer aquilo que agrada ao Senhor, não entristeça o Espírito Santo, tenha comunhão com o teu irmão, ame o próximo como a ti mesmo, né?
seja uma pessoa fazendo a diferença, como escolhendo as coisas certas. Maria escolheu a melhor parte. Então, qual é a parte que você tem escolhido, meu irmão? Qual é a melhor parte que nós temos escolhendo? Para mim, pessoal, vida eterna. Então, Assim. eu tenho que ter um comportamento para que eu venha alcançar isso da parte de Deus para a minha vida. Não é aquele negócio, vou deixar para amanhã, vou deixar para vocês. Não, Nicodemos, é necessário nascer de novo. E quando se nasce de novo, tudo é novo. Eu vim da morte para a vida. Hoje eu tenho vida eterna em Cristo Jesus. É isso que as pessoas às vezes não entendem. O viver em Cristo é tão engraçado que eu tenho que morrer para viver. E eu tenho que trabalhar em vida para ganhar a continuidade dessa vida, que seria a vida eterna. Então, quando nós prestamos atenção nesse detalhe, temos uma vida diferente em Cristo, é onde vamos alcançar essa vida eterna tão almejada. Porque, assim, quando nós ficamos vivendo demasiadamente, vivendo de qualquer jeito, vivendo sem a consequência do amanhã, nós perdemos isso. Perdemos essa essência. Aí você pode estar se perguntando assim, tá, Maico, mas o vídeo era sobre vida eterna. Mas literalmente, como é que faz, como eu posso conquistar essa vida eterna? E eu lembrei, Dejair, de Lucas 10, 25 e 28, o momento que o perito da lei, né, um sacerdote da lei, ele vai lá e indaga Jesus a esse respeito. E ele fala o seguinte aqui, certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que preciso para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Jesus perguntou para ele. E ele respondeu, o que está escrito na lei? Jesus respondeu, como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverás. Então, acho que uma das respostas mais objetivas é esse texto, né? O que nós devemos fazer para alcançar? Então, Jesus usou a própria lei, os próprios escritos de Moisés, para relatar para ele o que ele precisava fazer, o que ele precisava, como ele precisava se comportar. Então está aqui, o que está escrito na lei responde, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Será que nós temos amado a Deus de todo o nosso coração? Ou somente quando quando é benéfico a nós? Ou somente quando nos traz algum benefício? De que maneira eu estou amando a Deus? Será que quando a dificuldade vem sobre a minha vida, o meu amor ainda ele é expressado? Esse amor de Deus em cima dos meus sofrimentos também é expressado? Ame a Deus sobre todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Será mesmo que eu tenho me preparado, buscado conhecimento de entender quem é Deus? Por mais que ele, Deus acaba não sendo explicado, mas eu estou tentando buscar conhecimento, lendo as suas escrituras, participando, estudando, tendo comunhão com os irmãos. Será que eu estou buscando a Deus de todo o entendimento mesmo? Ou eu estou vivendo a minha vida relapsa, como se não houvesse o amanhã? Eu simplesmente acordo, durmo, bato no peito, digo que eu sou cristão, mas eu não procuro entender quais são esses mecanismos, o que eu preciso fazer, de que maneira eu estou buscando essa vida eterna. Eu vejo nessa tua fala, Maico, e vem a lembrança aqui agora do jovem rico. O jovem rico também foi um camarada interessante, porque ele indagou sobre isso com Jesus. O que eu faço para alcançar a vida eterna? Aí Jesus cita os mandamentos, daí ele falou, mas esse aí eu cumpro todos. Então, quer dizer, quando eu li isso e observei que ali ele queria meio que barganhar, ele queria, tipo assim, eu sou rico, então eu posso, ele queria tomar posse, não como um presente, mas ele era rico, o camarada tinha dinheiro, ele tinha poder executivo, como hoje nós vemos muito. E por nós, às vezes, termos poder executivo, então a gente acha, muitas das vezes,
Não, a gente não, eu não acho, né? Hoje não acho mais, né? Mas já chegou um ponto de a gente achar que a salvação, ela se troca, a gente se ganha com barganha. Eu vou usar um exemplo de um jovem rico. Ele era rico, se você ler a Bíblia, você vai ver que ele cumpria todos os votos. Ou seja, se fosse para ver hoje, vamos supor, um camarada vai no culto todo domingo, porque eu tenho o meu carro bom, eu tenho minha situação boa, Tudo é favorável. Tudo favorável, eu tenho meu dízimo, eu dou minha oferta, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, ou seja, eu tenho certeza que eu vou alcançar a salvação, porque eu estou cumprindo os mandamentos, os rituais, né? O checklist. O checklist de tudo isso. Só que Jesus olha para ele, então faz o seguinte, então agora, já que tu vende tudo, então, que tu tens, e reparta aos pobres. Bah, eu fico pensando comigo. Mexeu na estabilidade dele. Quando mexeu na estabilidade dele, a Bíblia não relata a sua, né, a consequência mais a fundo do que aconteceu. Mas simplesmente não mostra também que ele realmente jogou tudo e seguiu a Jesus. Não. Não, mexeu naquilo que ele mexeu confiava, na naquilo que ele fortaleza dele. confiava. Ou seja, e tem uma tagzinha, um videozinho no Facebook, que esse dia eu estava lendo, que chega a determinada mulher lá e fala assim, eu vim aqui, tá lá o capetinha sentado lá, que para entrar no céu tinha que passar pelo capetinha. Não é por Jesus, passa pelo capeta, porque eles invertem tudo, né? Aí tinha que passar, daí tá lá. Não, mas a senhora, eu tô a caminho para cá. Dela. Mas como? Eu dei o dízimo, comprei o lenço ungido, comprei não sei o quê, daí ele, tudo pirata. Tudo pirataria, ou seja, tudo invenção humana, tudo querendo dar uma desculpa, querendo achar um jeitinho para ter a vida eterna. E não é só tão a vida eterna, é essa vida se prender com as coisas dessa terra. Se você se prende com as coisas dessa terra, então aqui já está o teu tesouro. Aonde está o teu coração, está o teu tesouro. É como esse texto aqui que eu acabei de ler, do centurião ali perguntando, o perito da lei perguntando para Jesus, e eu vejo assim que quando ele chega, é um pensamento meu aqui, que quando ele chega para Jesus e diz, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, ele estava querendo, na verdade, uma fórmula. Nós somos assim, nós estamos sempre procurando, o que eu preciso fazer para ir para o céu, para ser salvo? O que eu preciso fazer para ter vida eterna? Me dá o checklist. Eu dizimo, eu oferto, eu sou bondoso, eu sou aquilo. Então, você vai, checando essas opções no checklist. E não é assim, dessa maneira. Tanto é que ele chega para Jesus e chama ele de mestre. Mestre quer dizer o quê? Mestre é um professor. O que ele quis me falar? Ei, me ensina. Qual é a fórmula mágica de eu ter a vida eterna? Como é que eu faço? Qual é o procedimento? Qual é a receita? Qual é a receita para mim ter a vida eterna? E na verdade Jesus, louco para olhar para ele, balançar a cabeça e dizer, não, peraí, cara, mestre, nesse caso eu não quero ser o teu mestre, eu quero ser o teu salvador. Jesus é o nosso salvador. Jesus é aquele que morreu pelos nossos pecados. E para que ele fez isso? Para nos dar uma vida eterna com o Pai. Amém. Amém? Fique com esse vídeo, se você gostou, compartilha, distribui nas suas redes de WhatsApp, dá um joinha, se inscreve no canal, nos ajude a compartilhar a palavra de Deus de uma maneira simples, mas objetiva. Estamos aqui para, junto com você, construir não só esse canal, mas essa conversa, esse relacionamento em Deus, tá bom? Muito obrigado. Vai, gente, um abraço, até a próxima vídeo. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou.